Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria entrarmos com a programação Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós sempre falamos que o nosso estudo é sobre vida e obra de Chico Xavier. É importante nós realçarmos que não temos como objetivo fazer o Chico tornar-se um santo, mas é tentar mostrar a importância de Chico Xavier para o movimento espírita. Chico foi um dos homens mais biografados do mundo todo. E Chico tem essa biografia que nós estamos estudando, que é do professor Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, que eu tenho o hábito de dizer que não é uma biografia, é uma autobiografia. Por quê? Porque Chico Xavier passou a ele as mensagens e, logicamente, Chico Xavier conferiu as mensagens. Então isso é muito importante. E são histórias tão simples que acontecem no nosso dia a dia e nós não reparamos. Sabe por quê? Porque nós temos muito apego às coisas. Chico era tão desapegado das coisas que as coisas aconteciam na vida dele de uma maneira tão natural que cada pessoa que teve um contato com o Chico, por menor tempo que seja, tem uma história para contar de Chico Xavier. Mas antes de nós entrarmos na história Um Relógio ao Doente, André, tudo bem com você? Gostaria que você também cumprimentasse o nosso rádio ouvinte. Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra. Podemos fazer um programa falando do médium, do ser humano, do espírita Chico Xavier. Cumprimentamos aos nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça. Convidamos a todos para conhecerem outros projetos que eu e o nosso querido Sérgio temos no YouTube, através do YouTube da TV A Caminho da Luz. E um dado apenas para que o nosso querido Sérgio possa ratificar o que há pouco ele disse: o Chico já passam de 200 livros que falam da sua vida. Há apenas um personagem, querido Sérgio e querido ouvinte, que tem mais biografias do que Chico Xavier. É simplesmente Jesus de Nazaré. Nós vamos então nos adentrar nessa história. Vocês vão perceber que história magnífica. Um confrade presenteou o Chico com um belo relógio de pulso. Diga de passagem, antes de nós darmos continuidade, eu me lembro, André, que quando nós tivemos em 1998, no aniversário de Chico Xavier, houve poucas pessoas, porque o Chico estava internado e ele saiu naquele dia. E nós tivemos a oportunidade de ser convidado pelo nosso querido Eurípides para entrar e visitar o Chico. Então tinha um grupo de pessoas, muitos levaram lembrança para o Chico. E era comum acontecer aquilo que nós vimos. As pessoas davam presente para o Chico ia guardando num canto. Eu tinha sempre o hábito de ser um dos últimos a ir embora. Eu ficava ali sugando aquela energia de Chico Xavier. E, curiosamente, o que nos chamava a atenção é que quando os últimos iam embora, nós olhávamos para a mesa e percebíamos que não tinha nenhum presente mais. Da maneira com que o Chico recebia os presentes, o Chico doava às pessoas que precisavam. Aceitou o relógio porque o confrade insistiu muito. Andou vários dias com ele, admirando-lhe a
pontualidade. Mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber rapidamente como ia Dona Glória, a quem na véspera dera um passe e para quem Bezerra receitara um remédio homeopático. Então, está melhor, Dona Glória? Tomou pontualmente os remédios? Um pouco melhor, Chico. Só não tenho tomado os remédios com pontualidade, porque, como você sabe, sou pobre e ainda não pude comprar um relógio. Que nós estamos vendo uma história que se repetiu ao longo da vida de Chico Xavier. Generosidade, humanidade e auxílio fraterno. O Chico aceitou o relógio por respeito. Era um amigo, um conhecido, lhe ofereceu, lhe insistiu, e ele, para não ficar chato, aceitou. Por alguns dias ele usou o relógio, ficou admirando como que aquele maquinário tão pequeno funcionava com maestria. E ele, que tinha o hábito de visitar as pessoas nos lares, é interessante que o Chico não esperava os doentes ir ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, já que nesta época o Chico estava em Pedro Leopoldo. O Chico também tinha o hábito de ir na casa das pessoas, levar o alimento, dar um passe, fazer o evangelho no lar, a peregrinação que começou originalmente em Pedro Leopoldo e se estendeu a Uberaba. Então o Chico sempre teve o hábito de visitar as pessoas. Uma outra atividade que pouco se fala no Espiritismo é o receituário. O Chico recebia 600, 700 receitas assinadas pelo Dr. Bezerra de Menezes num dia de trabalho. 600, 700 receitas não é brincadeira. Ele era um médium receitista maravilhoso, levando amparo, levando cura. É importante mencionar que a época do Chico não tínhamos a facilidade de medicamentos, não tínhamos a facilidade de médicos que nós temos hoje. E esta atividade, junto com o Dr. Bezerra, levou tanta paz, tanta luz. E quando ele vai até a casa da Dona Glória, ele pergunta se ela estava tomando remédio, se estava tomando com pontualidade, se aquela receita do Dr. Bezerra estava lhe ajudando. E ela diz que estava ajudando, que estava sendo de grande valia, só não estava conseguindo tomar no mesmo horário todos os dias, porque era de uma família pobre e ela não tinha recursos para destinar para a aquisição de um relógio. Interessante também, André, vamos informar o nosso querido rádio ouvinte, quando em 1927 Chico Xavier vai montar o Centro Espírita, ele tem aquela confusão do nome do centro, porque havia sido dada uma sugestão de Centro Espírita São Luís. E é interessante que, na cabeça deles, São Luís seria aquele que foi o mentor espiritual de Allan Kardec, que foi o rei da França. Mas, na verdade, quem foi escolhido é o São Luís Gonzaga, que também foi e teve uma projeção muito grande na Europa, um jovem que se destacou no século XV, XVI, e ele foi então escolhido para auxiliar. E quando ele então se apresenta ao Chico, ele diz: olha, eu aceito que o meu nome possa estar à frente desta casa, desde que a casa destine um tempo para as obras assistenciais. Chico, naquela época, era muito pobre, tinha muita dificuldade, não só que quando ele recebe no seu quarto, que conta que o seu quarto ficou todo azulíneo, de uma entidade espiritual, de uma elevação muito grande, que diz a ele que ele tinha que dar alimento, dar pão ao pobre. E o Chico conversa com aquela entidade, dizendo: como eu vou dar pães aos pobres
se às vezes eu não tenho nem para mim? Então aquela entidade diz a ele, olha, basta você ter amor no coração, que vai chegar às suas mãos alimentos necessários para doar aos nossos irmãos carenciados. Ele pergunta o nome da entidade e ela se apresenta como Isabel de Aragão. O Chico ficou muito surpreso, porque era de uma luminosidade muito grande, e o Chico vai procurar saber quem era Isabel de Aragão. E ele descobre que Isabel de Aragão era simplesmente a Rainha Santa, uma das mulheres mais importantes reverenciada em Portugal, pelo trabalho que ela destinou do amor aos mais necessitados, aos carenciados. Então nós percebemos que quando São Luís Gonzaga dá essa mensagem para o Chico, um dos primeiros trabalhos que o Chico começa a ter no centro é o trabalho junto do espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que havia desencarnado em 1900. Eles começam então a receitar remédios homeopáticos. Então, nós percebemos que naquela época, André, não havia o lobby das empresas farmacêuticas como tem hoje. Naquela época, a fitoterapia, a homeopatia, era o que havia de mais importante na ciência. Nós tínhamos os farmacêuticos que manipulavam todos esses remédios. Então Chico recebia o que você disse, 400, às vezes 500 mensagens. E o Chico procurava sempre acompanhar as pessoas para saber como as pessoas estão. E curiosamente as pessoas começaram a ser curadas. Logicamente nós sabemos que não era só com os remédios homeopáticos, mas também pelo trabalho espiritual que os espíritos idealizavam junto a Chico Xavier. Então, quando o Chico, em 1959, em janeiro, muda-se para Uberaba, a sua primeira atividade não foi só apenas a psicografia dos livros e de entes queridos, foi principalmente de doentes. Então, eu e o André temos uma palestra da doutora Marlene Nobre, uma entrevista que ela conta que quando Chico chegou em 1959, ela já era de família espírita, foi apresentado ao Chico pelo Valdo Vieira, que também naquela época fazia o curso de medicina, e naquele momento o Chico convida ela para participar dessa atividade. E ela participou durante muitos anos dessa atividade. Então, André, para você dar continuidade, vamos relembrar que o Chico já distribuía alimento desde o início do seu trabalho mediúnico. O Chico tinha o trabalho da psicografia dos livros. O Chico tinha o trabalho das psicografias do chamado Correio do Além, ou seja, as cartas para os familiares. E o Chico também receitava essa quantidade enorme de receitas homeopáticas que tanto ajudaram as pessoas. E o Chico também tinha um trabalho que falamos pouco, que era quando desencarnava um indigente, o Chico fazia questão de dar um enterro digno a essas pessoas. O Chico comprava um caixão, o Chico velava, o Chico fazia uma prece, o Chico acompanhava o cortejo do corpo. O Chico ele começou esse trabalho com seu ex-patrão, que havia morrido e não tinha um caixão, e de lá para cá foi uma outra atividade que teve em Pedro Leopoldo e perdurou em Uberaba. É uma atividade que ele tinha no anonimato, mas que ele fazia questão de ajudar aqueles que eram enterrados como indigente, dando uma sepultura, dando um enterro digno. Vamos relembrar então que o Chico vai fazer uma visita à Dona Glória, que uns dias antes havia passado pelo tratamento e que o Dr. Bezerra de Menezes havia lhe dado uma receita homeopática. Ela chegou até a obter o remédio
E o Chico pergunta se ela estava tomando corretamente. E ela, com muita dificuldade, explica ao Chico que ela é de uma família muito pobre, o Chico sabe disso, e que ela não tem um relógio para acompanhar o horário, mas que ela tem procurado tomar dentro da medida possível, né? Bom, por isto não. Foi o que o Chico disse a ela. E tirando do pulso o relógio que ganhara, disse-lhe sem mais delongas: fique com este como lembrança. E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu, dizendo-lhe, na costumeira despedida: fique com Deus. Deus a proteja. Como a senhora está precisando de relógio, este deve ser seu. O Chico ele tinha este cuidado com os detalhes. O Chico ele tinha esta afabilidade no trato com as pessoas e ele tinha o hábito desta frase: fique com Deus, vá com Deus, muita paz. Parece que são frases que não têm tanto sentido a não ser do ponto de vista religioso e espiritual. Mas é uma frase que gera um impacto, porque às vezes o que nós mais precisamos realmente é ficar com Deus, é estarmos com Deus. É interessante que há uma palestra narrada pelo próprio Jerônimo de Mendonça, que está no YouTube, e ele, dizendo ao Chico, falou assim: muita paz. E o Chico ele disse assim: Jerônimo, precisamos de muito trabalho e a paz virá com o trabalho. Então, às vezes, essas frases que parecem uma situação natural que aprendemos com os nossos pais, hoje em dia já não tão usual, o que é uma pena, mas gera um impacto espiritual muito grande quando pronunciado com sentimento, com reverência. E o outro ponto interessante deste momento final é o desapego do Chico. O Chico é um homem extremamente desapegado. Nós vemos, por exemplo, os títulos de cidadania. O Chico espalhava para os amigos. Então, um tem o título de cidadania paulistana, outro o título de cidadania belo-horizontina, o outro título de cidadania itapirense, o outro título de cidadania campineiro. Foram mais de 105 títulos, incluindo todas as capitais e as principais cidades do nosso Brasil. O Chico recebia comendas, recebia títulos e sempre falava: olha, quem está ganhando é o espiritismo. É interessante que às vezes as pessoas colocam o espírita à conta de caridoso, muito em conta por conta do trabalho do Chico. O trabalho do Chico deu para nós, os espíritas, um patamar que nós não tínhamos. Nós podemos dizer, sem qualquer medo de compreensão no que estamos falando, o espiritismo dividiu em duas épocas. Antes de 1917, que foi quando o Chico fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e após 1917. O livro Parnaso de Além-Túmulo, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, de Humberto de Campos, de Dr. Bezerra e de demais espíritos, eles completam, ampliam a base kardeciana. Hoje nós vemos as obras de André Luiz sendo estudadas nas universidades. Hoje nós vemos as afirmações de Emmanuel caminhando nos centros universitários. A gente vê, por exemplo, no livro Há 2000 anos, quando no final do livro Emmanuel desencarna com a sua filha Flávia e com a Ana, que trabalhava na casa, naquele incidente que Pompeia teve, em que o vulcão entrou em erupção. Mas antes disso, Emmanuel dá um dado que a história não dava, que antes do vulcão entrar em erupção, teve um tremor. E aquilo não foi narrado para a história. E recentemente, questão de alguns anos para cá, foi comprovado que Pompeia, antes que
o vulcão entrasse em erupção, teve aquele fato narrado por Emmanuel há décadas atrás. Então a mediunidade do Chico realmente é uma mediunidade prodigiosa, um desapego aos bens da matéria, um desapego ao que ele recebia, como nosso querido Sérgio disse, recebia de um lado e já dava do outro. Ele pegou o relógio, não menciona a marca, o valor, simplesmente pega e dá para a pessoa, como nós damos uma bala a uma criança, um doce a uma criança. Interessante também, André, nós notarmos em que ações semelhantes a essa, nós vamos perceber quando, por exemplo, foi perguntado ao Chico: Chico, por que você tem um hábito de tudo que você ganha, você dá às pessoas? E a resposta do Chico é de uma profundidade muito grande. O Chico diz: eu tenho medo de me apegar a esses bens. E nós percebemos que isso é uma coisa tão séria que nós ainda temos no nosso vocabulário a palavra meu. Se nós sairmos na rua com um grupo de pessoas e apontar para um carro, de quem que é aquele carro? Aquele carro é meu. De quem que é aquela criança? Aquela criança é minha. Ou seja, tudo na primeira pessoa. Então nós percebemos que ainda somos assim. Nós entramos agora nessa questão do coronavírus, que é algo assustador, porque as pesquisas têm mostrado, e a ONU já disse isso, que o Brasil em 2 anos entrará na mais pura pobreza, ou na mais profunda pobreza. É onde Jesus vai precisar de todos nós. E nós precisamos aprender a desapegar. Então, quando nós vemos, por exemplo, esse coronavírus que está obrigando todo mundo a ficar em casa, nos convidando a repensar o que é nosso. Hoje eu estou no corpo, não sei se eu vou estar amanhã. Eu posso ir no supermercado, eu posso ir numa farmácia, eu posso mesmo ir no hospital para ver alguma coisa e contrair essa doença, se é que está ligado ao meu processo kármico. Mas fato é que hoje todos nós entramos num quadro de repensar a vida. E dentre repensar a vida, nós estamos exatamente formulando essas questões. É esse desapego que o Chico tinha que nos assusta, porque nós não temos esse desapego, julgamos ser dono daquilo que efetivamente não é nosso. Às vezes o carro está no nosso nome. O carro é nosso? Não. Daqui a pouco você tem um infarto fulminante, você volta para o mundo espiritual, para quem vai ficar o carro? Para os seus filhos brigarem. Se você é uma pessoa nova, vai ficar para a tua esposa, que amanhã poderá arrumar um outro marido, e você vai ver o teu carro na mão de outra pessoa. Ou seja, nós precisamos aprender e compreender que a Terra é uma escola onde nós viemos sem ter nada e retornaremos sem ter nada. Então é isso que nós estamos tirando de aprendizado desses momentos difíceis. O Chico é um baluarte que viveu uma vida na mais pura simplicidade. Às vezes eu trago amigos de Portugal, às vezes eu levo companheiros do grupo para ir a Uberaba. O Eurípides sempre permite que nós entremos por alguns minutos ao quarto de Chico Xavier e as pessoas ficam perguntando como é que pode um homem que era para ser riquíssimo, com tantos livros editados, morar num quarto tão pequeno, acoplado de um banheiro tão pequeno. A vida do Chico, ela nos convida a repensarmos a nossa própria vida e darmos um novo direcionamento para as nossas escolhas. Ao encerrarmos o nosso programa, nós estamos realizando todos os dias, enquanto perdurar este isolamento, esta quarentena, esta situação do coronavírus, estamos realizando o Evangelho no Lar pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. De segunda
a sábado, a partir das 19h30 e aos domingos, às 18 horas. E eu convido você que está nos acompanhando neste momento para participar do Evangelho já no dia de hoje. André, qual que é o link, qual que é o meio para eu chegar até o canal da TV no YouTube? Você pode buscar por TV a Caminho da Luz ou youtube.com/TV a Caminho da Luz, se inscreva no canal, habilite as notificações e passe a acompanhar os programas que nós temos através do YouTube. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando pela nossa rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.